Um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Hoje eu vou tentar focar em dois temas aqui, que é a Previdência e outro sobre o Judiciário. Só fazendo uma breve observação, o seguinte: a maioria das pessoas que está me ouvindo deve ter visto aí um assassinato de um segurança a um camarada dentro do supermercado Extra. Ele deitou em cima do cara, forçou o peso em cima do cara e veio como consequência a morte desse cara. O interessante é o seguinte: que havia várias pessoas ali em volta na hora que esse cidadão foi imobilizado, viram que estava matando o cara e ninguém fez nada. Que até chutasse esse segurança, desse uma porrada nesse, obrigasse ele a sair de cima do cara. Mas não, todo mundo vendo, dizendo que ele ia morrer, que ele estava sufocado e tal, e ninguém na prática fez nada. Essa é a grande verdade. Que alguém, na verdade, vai ter que dar um pontapé na cara dele, ou um chute nele, para ele sair de cima do cara, para não matar o cara. Mas na prática ninguém fez isso. Você observa que as pessoas fazem um drama, cria um verdadeiro barulho por uma situação, mas na verdade ela está ali, dentro daquela situação, mas na prática não faz nada. Não é? Muito bem. O delegado de polícia que fez o registro do caso, ele alega nas argumentações medíocres dele que foi um excesso de segurança. Um excesso de segurança. O que vai acontecer com esse cara agora? Ele vai ser culpado por homicídio culposo, não doloso, que ele não teve intenção de matar. Como é que o cara fica em cima do cidadão, todo mundo gritando que ele está sufocado, que ele pode vir à morte, e ele não é culpado disso? A irracionalidade do segurança que fez isso com essa pessoa é tanto quanto a irracionalidade do delegado que deu essa declaração, fez esse registro medíocre de excesso de segurança. É esse país de merda que você vive, com as instituições de merda que você vive, e com setores de segurança, tanto da iniciativa pública quanto privada, que não tem nenhuma responsabilidade em matar alguém. Eles não têm nenhum compromisso. Muito bem. O que vai acontecer agora com esse segurança? Com esse segurança que matou esse cidadão? Ele vai a julgamento, aí vai lá. A mediocridade do registro dessa situação já começa pela própria declaração do delegado na mídia. Ele é tão medíocre quanto o próprio cidadão que matou, quanto o próprio segurança que matou esse cidadão. Não tem outro comentário a fazer. A mediocridade é de ambos os lados, tanto do segurança quanto do delegado. Que também deve ter a cultura de matar, tanto quanto esse segurança. Não se impressione com isso. Muito bem. O que vai acontecer? O cara vai lá ser processado. Segundo o delegado,
ele não está enquadrado no homicídio doloso, ele está enquadrado no homicídio culposo. Quer dizer, ele não teve a intenção de matar. Apesar de toda a situação vista, ele não teve nenhuma intenção de matar. Nós, cidadãos, estamos virando idiotas, com declarações imbecis de pessoas imbecis que são responsáveis pela administração da lei dentro de uma ordem pública. Muito bem. Então, olha só a situação. Vai para julgamento. Esse segurança que matou esse cara dificilmente será condenado. Com certeza será inocentado. Por quê? Porque ele vai passar por uma bancada de juízes, como todo mundo vê nesse país, que são altamente burgueses e discriminadores, que ao analisar a ficha do cidadão, basta que ele seja preto, ou pobre, ou mora em alguma favela, para ele ser previamente condenado. Deixa eu dizer uma coisa para você. O juiz, quando ele vai dar uma sentença do criminoso, ele muitas vezes vê aquilo ali 1 hora antes do julgamento, porque ele tem 2 ou 3 assessores, ele manda fazer o resumo do processo ali, chega na audiência, ele sentencia a cabeça dele. Aí você veja bem, se o cidadão ele tem um advogado particular, a situação é uma. Se ele tem a defensoria pública, a situação é outra. Por que a situação é outra? Porque o defensor público, com o promotor público e o juiz que também é público, eles praticamente se harmonizam na hora de jogar uma sentença, principalmente no cidadão quando é preto, pobre ou mora na favela. Eles são harmônicos na maneira de pensar, pensam praticamente iguais. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, pessoal. É um detalhe que a gente tem que saber. O cidadão, ele gosta muito de falar assim: aqui eu tenho uma justiça pública e gratuita. Você tem a justiça pública e gratuita. Agora, que em verdade, ela não tem todos os recursos para atender essa população pobre. Que um defensor público, ele por mês, ele pega de 15 a 30 casos no mês para ele resolver. Humanamente, ele não tem capacidade de resolver tudo isso. Ele não tem capacidade. Essa é a verdade. Então, muitas vezes, um defensor público, ele pega o seu caso, faz um estudo sobre o seu caso, mas na hora da audiência do seu caso ele não está lá, porque ele está em outra audiência. Então você deixa de ser assistido por um defensor público. O próprio que lhe deu assistência no processo inicial. Aí você tem um promotor público que ele só sabe acusar. Se ele acusar tiver certo ou errado,
não importa, ele não vai ser condenado em nada. O exibicionismo, a vontade de se promover dentro da carreira, leva ele a uma argumentação doentia e paranoica para se prender muitas vezes a uma situação que não existe ou nunca existiu. E o juiz endossa, na maioria dos casos, a postura de um promotor dessa maneira. É essa justiça que você tem aí, amigo. É uma justiça burguesa. Uma justiça que está pouco ligando para o cidadão comum, que está pouco ligando para os problemas sociais, que está pouco ligando para a pobreza existente nesse país, que leva a desvios 24 horas por dia, a desvios sociais. Vamos ver um outro exemplo aqui. Na mesma semana em que 10 jovens foram, aconteceu um acidente lá no Flamengo, 10 mortos, houve um acidente lá, e 10 jovens morreram lá no incêndio do Flamengo. Na mesma semana, houve 15 mortes de jovens também, a maioria menores, que foram mortos pela polícia. Ninguém sabe de nada, ninguém sabe o nome de ninguém, ninguém apresenta nada. Quer dizer, nós estamos vivendo no Brasil em uma situação que é de pena de morte. O Brasil, ele tem que assumir declaradamente que ele é a favor da pena de morte, porque por enquanto ele pratica a pena de morte cinicamente. Não, aqui não existe pena de morte, não existe pena de morte, então vamos lá. Nos presídios se matam internamente, a polícia finge que não vê, o Estado finge que não vê. A polícia mata um cidadão na rua, um exemplo que eu acabei de citar, finge que não se vê. Um cidadão desse agora, que foi morto agora por um segurança no mercado, ele foi morto. Excesso de segurança é o cacete. Vá pra puta que pariu com essa argumentação medíocre. A grande verdade é que ninguém fala nada. Parece que toda a população é conivente, aceitam a polícia, aceitam a justiça, pelo que ela pratica aí cotidianamente. Muito bem, então se fez referência, toda a mídia fez referência aos 10 jovens mortos que era do Flamengo. Agora, não se fez referência aos 15 que morreram no Morro do Palé, que houve uma matança lá pela polícia, e não se explica nada, nem se fala no assunto. Então, olha só, tem uma nova lei ainda aí, desse novo ministro da Justiça aí, que todo mundo conhece, o seu Sérgio Moro, não é? Que ele simplesmente vai autorizar a polícia a matar aleatoriamente. Não precisa mais explicar porque matou. O próprio governador do estado, ele disse que vai colocar drone para matar o sujeito que está com a arma na mão. Se o policial se confundir ou não, vamos ao popular, foda-se, está morto.
nos Estados Unidos, que tem pena de morte, né? Todo mundo não gosta de se comparar com o americano, não é isso? Então vamos lá se comparar. Nos Estados Unidos, que tem pena de morte, se mata menos do que no Brasil, que não tem pena de morte. Olha que contradição. Olha que contradição bonita. Um país que não diz que não tem pena de morte, mata mais do que um país que assume, Estados Unidos, declaradamente que tem pena de morte. O problema do Brasil é que o cinismo, o cretinismo e o desprezo pela população é 24 horas por dia visto e simplesmente a população não faz nada. Ainda teve alguns imbecis, que no caso desse morto aí, que eu citei, da lá do supermercado Extra, que falaram que ele merecia morrer porque ele é bandido. O Brasil, ele está vivendo hoje uma sociedade do ódio. Só que eu não sei para que é esse ódio, que quem mais odeia ele está no governo. Está acabando com a Previdência, está acabando com a saúde pública, está acabando com a escola pública, está acabando com a segurança pública. E ele fica com ódio dele mesmo. Nós próprios cidadãos estamos plantando ódio entre a gente mesmo. Onde é que está a nossa esperteza? Onde é que está a nossa inteligência? Para ver que merda nós estamos fazendo contra nós próprios cidadãos. Vamos querer ficar inventando lei? Tudo que é crime? Agora a lei que está lá para ser aprovada, você chamou o cara de viado, é um crime. Que porra é essa de tanto crime? Já não basta o próprio crime que o Estado comete o tempo todo contra o cidadão. O cara ainda quer apoiar deputados ou senadores que ajudam a roubar o país, a fazerem mais leis para fuderem ele próprio. Onde é que está a porra da cabeça do cidadão? O que é o cidadão? Ele está cheio de crack 24 horas por dia? Só pode ser isso, amigo. Se você somar todos os países da Europa e todas as leis dos Estados Unidos e mais lá da Ásia, não tem tanta lei quanto tem aqui nessa merda dessa colônia chamada Brasil, porra. O Brasil tem mais de 4 milhões de leis. Quer mais ainda, porra? Vou repetir, se você somar todas as leis que tem no Oriente Médio, que tem na Ásia, que tem na Europa, que tem nos Estados Unidos, não dá a mesma quantidade de leis que tem nessa merda desse país colônia chamado Brasil, porra. Você está querendo inventar mais lei, amigo? Daqui a pouco o quê? Se você cuspir no chão, tu tá preso? Vai querer criar uma lei? O cara, olha, cuspir no chão, tem que prender o cara. Como o último prefeito que teve no Rio de Janeiro, imbecil. O cara urinou na rua, tem que pagar multa. Porra, então por que não fez uma porrada de banheiro público? Aí multava-se o cara por urinar na rua. Agora os banheiros públicos que existiam foram extintos. Inclusive lá na Praça Tiradentes. Nós estamos vivendo uma hipocrisia de achar que está todo bonito, está todo enfeitado, mas está morrendo de fome e o governo está te fudendo. É essa visão que o cidadão está tendo, ele como cidadão brasileiro, é essa merda que ele pensa que está na cabeça dele? Muito bem. Segundo ponto que eu quero tocar aqui é o seguinte, né? É o chamado Previdência. A Previdência Social. Né? O seu Jair Bolsonaro, presidente da República, ele está lá doentinho, lá no hospital, né? Mas mesmo durante o período que ele estava doentio, que agora já teve alta, ele foi feito uma porrada de lei que estava fudendo o país. E todo mundo preocupado com a saúde dele. Né? Ele é o único doente que faz mal à sociedade e a sociedade fica com pena dele. E lá do hospital ele está assinando uma porrada de decreto
fudendo todo cidadão brasileiro, todo o país. Né? E uma última jogada agora foi do seu ministro, que ele, Bolsonaro, autorizou, foi retirar 600 bilhões da Previdência Social. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Se não tiver reforma da Previdência, por vingança, o governo federal vai acabar com a Previdência. Por vingança, ele acaba com a Previdência. Tirou 600 bilhões, olha só. Você imagina, vamos imaginar o seguinte, vamos fazer uma conta aqui para a gente cair na real. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Tá? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, para a gente entender a situação. O que você teve durante anos, desde que a Previdência Social existe, é o seguinte: 22% e 11% sobre um salário. Vamos fazer aqui uma hipótese de R$1.000, para a gente ter assim uma ideia aproximada. Isso aqui é a contribuição patronal. E assim, aqui é a contribuição do empregado. Essa aqui é a realidade. Então vamos imaginar aqui, num total de R$1.000, você teria um recolhimento aqui de R$330, só para a gente fazer um cálculo aqui redondo. Tá? Vamos bater assim um cálculo assim redondo. Não é que isso aqui, esse valor aqui seja exato, vamos botar um cálculo redondo aqui. Então olha só, o que aconteceu? O patronal é o seguinte: ele não paga os 22% dele, ele recolhe os teus 11% e não repassa a Previdência. Isso tem sido feito durante anos, pessoal, anos. Então olha só, o patronal, o seu patrão, ele tem que recolher 22% a Previdência. Ele tem que pegar os teus 11%, juntar com o dele, retirar em cima do valor do salário e repassar para a Previdência. Só que ele não faz porra nenhuma disso. E vou dizer uma coisa para vocês. A última negociação que foi feita da Previdência, que foi ano passado, ainda no governo Temer, né, deu 25 anos para o cara pagar. Aí o que acontece? Corrigindo aqui. Deu 25 anos para o cara pagar. Os empresários devedores pagar. Aí o que o cara faz? O cara não paga essa porra, ele paga mais ou menos 10 anos, aí quando chega a 10 anos, ele pega de novo um refinanciamento, aí pega mais 25 anos para ele pagar. Então olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Ele pega mais 25 anos. Então olha só, aí você... Vamos aqui fazer uma conta aqui para a gente entender aqui, que essa matemática não é complicada não. Olha só, o cara tem 25 anos que o governo negociou para ele pagar. 25 anos. Aí chega depois de 10 anos, ele paga só 10 anos, aí o governo refinancia de novo. Então ele tem mais 25 anos, então já passou para 35 anos. Aí ele paga mais 10, aí o governo refinancia de novo, aí ele vai para 55 anos. Sabe o que acontece, pessoal? Moral da história, esses caras nunca vão pagar a dívida da Previdência porra nenhuma. Eles não pagarão dívida da Previdência porra nenhuma. Aí sabe o que é que ele faz? Ele vai pegar, vai jogar isso aqui nas tuas costas. Aí diz assim, porque o trabalhador, ele tem que trabalhar mais para poder, a Previdência tem que contribuir. Veja bem, duas lendas aí que você tem que saber. Primeira lenda qual é? Nenhum trabalhador recebe dinheiro do cara que está trabalhando. Isso é conversa fiada. Isso é uma mentira cretina e ordinária. Olha só, você, ao que eu acabei de falar aqui, você tem 33% aqui que o governo arrecada todo mês, você é trabalhador. Todo mês ele arrecada seu aqui, em cima desse valor. Então olha só,
todo mês ele arrecada 33% em cima desse valor. Quando você se aposenta, ele está te devolvendo o dinheiro, amigo, que você recolheu. Eu não tenho nada a ver com o Joaquim ou com o Paulo que não está trabalhando. Isso não tem nada a ver. Ele está te dando dinheiro. É como se você estivesse botando numa poupança. Você tem que chegar lá na poupança, o dinheiro tem que estar lá. Vão parar dessa mentira de ficar negando. Ah, porque o governo está menos trabalhando, tem mais. Isso é conversa fiada, isso é mentira. Então o problema é o seguinte: a Previdência hoje, ela tem no mínimo hoje mais de 1 trilhão em caixa. É isso aqui, 1 trilhão. Aí o que vai acontecer aqui? Esses empresários que não pagam porra nenhuma, que sonegam impostos 24 horas por dia, não vão devolver o dinheiro à Previdência, ainda querem roubar 1 trilhão que já está lá em caixa da Previdência. Essa é a situação que acontece hoje. É isso que você tem que saber. Tem que parar de ficar acreditando nessa babaquice ou mentiras que o governo fica pregando, pessoal. Vão parar de ficar acreditando nisso. Quando você trabalha, você tem que ver o seu dinheiro de volta. Qual foi? Foi o dinheiro que você recolheu. O cidadão que começa a trabalhar hoje, o governo tem 35 anos para devolver o dinheiro a ele. E ele não ganha dinheiro de juros de poupança não. São milhões de trabalhadores que ele joga isso no mercado financeiro e ganha caminhões de dinheiro, fazendo caixa em cima do seu dinheiro. Essa é a realidade que acontece. E o cidadão fica acreditando em lenda. Que ele tem que trabalhar nada, ele tem que trabalhar o que ele tem que trabalhar, os 35 anos, e o governo tem que devolver a ele. E se você não sabia, ainda vou acrescentar mais uma informação. Quando o governo leva 35 anos recolhendo o seu dinheiro, amigo, depois que você se aposenta, ele tem caixa suficiente para te pagar no mínimo 50 anos. No mínimo 50 anos. Por menor que tenha sido a taxa de juros que ele aplicou, o dinheiro que ele tirou do seu bolso. Aí vem o Bolsonaro, fala assim, que é difícil ser empresário nesse país. O presidente, seu presidente Bolsonaro, porque o empresário paga muito imposto. Então, amigo, manda esses filhos da puta tudo e para os Estados Unidos, vai lá, onde se você sonegar $1, tu paga $10 de multa, amigo. Vai pra lá, porra. Vai lá pra Europa sonegar imposto para você ver o que você toma. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil o cara não paga, sonega, não paga porra nenhuma e o governo ainda passa a mão na cabeça, como o seu próprio Temer fez no governo dele, que isentou mais de 1 trilhão de devedores, de multas que tinham que ser recolhido para o governo federal, e ele isentou. É esse país de bandido que você está vivendo, amigo. É isso que está aí, é isso aí que a gente tem que ver. Agora vai o cara no supermercado, morre como se fosse o bandido. E o bandido está aí te governando. Os bandidos estão te governando e você não fala porra nenhuma. É essa a realidade que você tem que viver. Se você não enfrentar isso, amigo, você verá a miséria bater em sua porta. Um abraço a todos aqueles que me assistiram.